Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste dia 20 de novembro, sábado, até ao meio-dia. Nosso evangelho é Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40, 33ª semana do tempo comum, terminando o nosso ano litúrgico. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos, também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falas muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados filhos e filhas, o Senhor está nos convidando a sermos dignos, então, da ressurreição dos mortos, para participarmos, então, do céu. Certo é, todos nós ressuscitaremos, mas uns entrarão no céu, a visão beatífica, a glória, que a igreja assim então chama de eternidade bem-aventurada, céu. Outros ressuscitarão, mas não irão para a eternidade feliz, mas a longitude de Deus, chamado então pela igreja de inferno. Então, assim viveremos eternamente com ele, se o ressuscitarmos na eternidade bem-aventurada, feliz, céu, plenitude de vida em Deus. O Senhor é o Senhor dos vivos. E o tema, então, da ressurreição opunha-se os fariseus, os saduceus. Os primeiros, então, fariseus, eles afirmavam que haveria a ressurreição dos mortos, enquanto que os saduceus, que os outros, assim, eles o negavam a ressurreição. Quando os saduceus interrogaram a Jesus a respeito desta questão, tinham em mente colocá-lo, na verdade, em um apuro, além de ridicularizar o partido rival. Por isso, então, bolaram assim como que uma situação de
grotesca, na verdade, não é? Partindo de uma lei do levirato que obrigava, então, o irmão a desposar a esposa, a cunhada, não é, do irmão, a viúva, para então assim gerar filhos e assim então esta viúva não ficar à mercê então de uma vida sem cuidados, sem atenção. E assim então era pela sua descendência que esta viúva recebia então todos os seus cuidados, era, vamos dizer então, como que apoiada, era o seu sobreviver pelos filhos, pela descendência. Jesus não caiu nessa armadilha dos saduceus. O fato aludido comportava duas sérias lacunas. A primeira consistia em imaginar que a vida eterna seria uma continuação pura e simples da vida terrena, de forma que na ressurreição persistiriam as encrencas da vida presente. A vida eterna, na verdade, consiste em uma participação da vida divina, então longe da ameaça da morte. Aí os esquemas terrenos não têm, então, vamos dizer, validade. O segundo pressuposto falso consistia em considerar Deus como Senhor dos mortos e não como Senhor dos vivos. Na verdade, para ele todos estão vivos, até mesmo os patriarcas do povo. Eles se mantêm em comunhão com os justos, mesmo além da morte, quando são então estabelecidos relacionamentos duradouros numa explosão de plenitude de vida, sem a menor influência da dor, das doenças, das enfermidades, da morte, das lágrimas. Então, por conseguinte, a ressurreição deve ser pensada a partir deste amor pleno de Deus, esse amor misericordioso de Deus que partilha vida abundante com a humanidade, e não a partir dos esquemas mesquinhos do pecado e da morte. Que o Senhor ilumine-nos, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos trabalhar cada vez mais para a ressurreição gloriosa, na visão então beatífica, o céu, eternidade bem-aventurada em Deus. E assim também compreender melhor a ressurreição como esta manifestação plena do amor misericordioso do Pai para toda a humanidade, que não quer que ninguém se perca, que não quer a morte do pecador. Morte esta, não só a morte física, mas principalmente a morte espiritual, que é a longitude de Deus, o inferno, assim chamado pela Igreja. Logo, então, busquemos alimentar a nossa vida diante deste Santo Evangelho, num santo desejo e propósito de viver em Deus. Assim, vida eterna já é começada aqui. É essa adesão, este viver, este estar, este ficar e fincar toda a nossa vida no Senhor. Então, que o Senhor, nos convidando neste Evangelho hoje a sermos dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida plena e futura, assim vivendo eternamente nele, com ele, para ele, desde já toda a nossa vida aqui. Que o Senhor, então, possa nos dar também a graça de um grande e profundo arrependimento, a contrição, não é? Buscando com toda a nossa vida agradar ao Senhor em todas as nossas obras e assim então viver, não é? Em Deus aqui e terminar toda a nossa vida mergulhado profundamente nele,
uma vez que todos ressuscitaremos, seja para a eternidade. Bem-aventurada e feliz. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos preparemos para o Santo Domingo, dia do Senhor, em que celebraremos assim então a solenidade de Cristo, Rei e Senhor do Universo, como assim um ano novo, iniciando, terminando o ano litúrgico. Deus abençoe, fique na paz.